Vamos para a nossa 15ª aula, a última desse semestre, que se debruça sobre a arqueologia do sul brasileiro, principalmente os guaranis no Rio Grande do Sul. E aqui eu mostro, né, a Patrícia Ferreira Pará Ixapi, do coletivo Mebiá Guarani, do cinema, né, e uma cerâmica, né, do período pré-colonial. Então, os guaranis no Rio Grande do Sul. Geralmente consideramos a chegada dos grupos guarani, falantes do guarani, língua pertencente ao tronco linguístico tupi-guarani, e dos proto-Gs, que nós vimos na aula anterior, historicamente conhecidos como Caingangue e Xoclém, falantes da língua do tronco linguístico G, como a segunda onda de migração ao estado do Rio Grande do Sul. Assim tratamos na caixa pedagógica da exposição 12.000 anos, Arqueologia e Pré-História do Rio Grande do Sul. Eu fiz o fundo vermelho para mostrar justamente a migração, né, a segunda onda migratória de em torno de 2.000 anos antes do presente, ou seja, seria no ano zero, né, no início da nossa era, os guaranis provêm possivelmente da Amazônia, né, e descem pelo rio, né, eles são índios canoeiros, eles descem pelo rio Uruguai e penetram no nosso estado a partir dos grandes rios como Ijuí, Rio da Várzea, Rio Passo Fundo, Rio Camaquã, Icamaquã, na verdade, e, claro, pela depressão central, eles chegam até o litoral. A segunda onda migratória, que nós vimos na semana passada, possivelmente um pouco mais antiga, né, são dos proto-Gs horticultores que chegam no Planalto, né. Então, no Brasil, os Mebiá, os Inhandeva e os Caiová compõem atualmente os 3 grandes grupos da língua guarani, integrando a família linguística tupi-guarani e o tronco tupi. Além de diferenças linguísticas, que alguns classificam como dialetos da língua guarani, entre esses 3 grupos registram-se diferenças socioculturais enfatizadas pelos seus próprios integrantes. Os Caiová habitam principalmente no Mato Grosso do Sul, os Inhandeva no oeste do Paraná e em algumas aldeias pelos estados do Sul e Sudeste. Os Mebiá em todos os estados do Sul e Sudeste. No Rio Grande do Sul, do ponto de vista de uma identidade genérica contemporânea, como grupo étnico ou povo, o termo Mebiá-Guarani recobre praticamente todas as aldeias, como veremos na sequência. Aqui vocês têm, nessa imagem, o tronco linguístico tupi, entre eles as diversas famílias, né? E aqui nos interessa a família Tupi-Guarani, onde nós temos inúmeras línguas e dialetos, e aqui está o Guarani, né? Caiová, Mebiá e Inhandeva, né? E nesse mapa nós temos a distribuição desses grupos, né? Então, os grupos Tupi-Guarani, esse em verde e o marrom aqui, e as outras variações que nós temos, né, de Tupi, Guarani, etc. Né? Ou seja, vocês podem ver que esse é um grupo que ocupa uma grande área, que ocupou no passado, né, pré-colonial, no período colonial e permanece até os dias de hoje, ou seja, é uma história de longa duração. Então a pergunta é como contar a história indígena guarani. A história dos grupos indígenas no Rio Grande do Sul é uma história antiga, profunda, de longa duração e abarca várias áreas de conhecimento e disciplinas, como a arqueologia, a antropologia, a história, a geografia, a linguística histórica, entre outras, assim como métodos interdisciplinares, como a etnohistória e a etnoarqueologia, a etnobiologia, entre outros. A arqueologia, como vocês sabem, consolidou-se como ciência no final do século XIX, no contexto do colonialismo europeu, e posteriormente no século XX, do neocolonialismo norte-americano. E a América Latina tem sido tributária dos desenvolvimentos teóricos ocorridos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, o papel do arqueólogo hoje, na construção dessa história, é produzir uma arqueologia decolonial,
desfazer estereótipos, desconstruir o discurso eurocêntrico na construção da história indígena antiga e a incorporar de forma valorativa o patrimônio cultural brasileiro. Como faremos isso? Bom, aqui, antes de qualquer coisa, precisamos fazer uma ressalva. Os pesquisadores do Programa Nacional de Pesquisa Arqueológica, vocês lembram, na história da pesquisa arqueológica no Brasil, nós falamos do PRONAPA, desse programa que foi desenvolvido lá entre 1965 e 1970, eles passaram a chamar a tradição arqueológica de Tupi-Guarani sem hífen para fazer uma distinção do tronco linguístico Tupi-Guarani, que possui hífen. Então, aqui vocês têm que sempre levar isso em consideração. Não há erro de grafia. Quando nós falamos, foi estipulado dessa forma, quando nós falamos em Tupi-Guarani com hífen, nós estamos falando do tronco linguístico. Quando nós falamos da família Tupi-Guarani, quando nós falamos da tradição arqueológica, Tupi-Guarani não tem hífen. Então, a cultura arqueológica recebe o nome indígena conhecido historicamente. Quais são as fontes que nós possuímos? Através da arqueologia, estudamos o Tupi-Guarani do período pré-colonial, fundos de cabana, taperas, artefatos cerâmicos, líticos, ossos, conchas, restos esqueletais, enfim, toda a cultura material que resistiu à ação do tempo e que foi recuperada nas prospecções e escavações arqueológicas. Também através da arqueologia, mas somado à etnohistória, que nos dá os documentos escritos pelos viajantes, pelos demarcadores de terra, pelos jesuítas, entre outros, né? E da história, conhecemos o Tupi e o Guarani colonial. Os grupos Guarani atuais são estudados pela etnologia, antropologia e as ciências afins. Por que alguns pesquisadores, uma pergunta que fica sempre e que se faz é por que alguns pesquisadores consideram esses grupos tão conhecidos? Por exemplo, é uma afirmação do arqueólogo Padre Schmidt, que ele diz, esses são muito conhecidos, ele mesmo que responde. Quando chegaram os colonizadores europeus, o Guarani dominava as florestas subtropicais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Misiones na Argentina e as florestas tropicais de São Paulo, Mato Grosso e do Paraguai. Eram centenas de milhares de pessoas. Alguns etnólogos chegam a falar em 2 milhões, ou seja, são 2 milhões de falantes guaranis que vão entrar em contato com o colonizador europeu. Portanto, é um contingente importante que será bem marcado. Um tema que é muito discutido, já que nós falamos que o Guarani chega ao estado do Rio Grande do Sul por volta do ano 2000, antes do presente, ou seja, ano zero, a pergunta que fica, e é um tema de grande discussão, é a origem. Qual é a origem, então? Da onde ele provém, e quais as rotas de migração dos Tupi-Guarani, né? E para isso nós temos que analisar o meio ambiente, as vias de deslocamento, né, a linguística. Então nós temos vários modelos de interpretação desse movimento desses grupos, né? Nós temos a Beth Meggers, Latra, Brochado, Noelle, André Proulx, Eduardo Góes Neves, Hackenberg, etc. Então nós temos vários modelos. Nós não vamos esgotar isso. Isso é um tema, seria um tópico, né, a ser bastante explorado, mas nós só vamos mencionar aqui alguns pensadores, não todos, nós não queremos, quer dizer, nós não podemos esgotar esse tema, porque não tem tempo hábil. Então, só queremos mostrar o seguinte, este mapa que parece assim, nossa, desde as letras grandes até o colorido, né? Mas é um mapa meio cheguei, ele coloca a origem tupi aqui, e mostra que esses tupi, né, desceram em direção ao vale do Rio Uruguai, passando pelas grandes bacias, né, que é Paraguai, Paraná, chegando ao Uruguai, né, então formando o que nós conhecemos hoje como Guarani. E aqui, indo desse centro tupi para o norte, para a foz do Amazonas, né, nós temos os grupos tupis que vão formar os tupinambás, né, e aqui em São Paulo os tupinanquins, né.
E essa malha que tenta reproduzir a direção, basicamente, que eles, se deslocam, e em vermelho as diversas trilhas indígenas. Olha, vocês podem ver que o nosso mapa, principalmente do Brasil, está recortado por essas trilhas indígenas, né? E aí depois nós temos aí os outros grupos, em verde, então, Tupi-Guarani, em roxo nós temos toda essa área aqui dominada pelos Gês, né? Aqui em cima pelos Aruaque, Caraíbe, né, e outras, né? Aqui reproduz mais ou menos esse mapa, mas não tão kit, né? Então nós temos vários modelos. A procura do centro de dispersão dos Tupi-Guarani remonta já ao século XIX, né? Então desde esse tempo tem sido desenvolvido diversas tentativas, iniciadas por Carlos Frederico von Martius, né, que em 1867 já propõe um modelo de dispersão da família Tupi-Guarani, né? Depois nós temos Alfred Metro, em 1927, aqui vocês têm um mapa ao lado, né, que ele situa o local, né, onde surge, né, o Tupi-Guarani. É uma região limitada ao norte pelo Amazonas, ao sul pelo Rio Paraguai, ao oeste pelo Rio Tocantins e ao oeste pelo Rio Madeira. Então ele faz esse desenho mais ou menos aqui, né, onde ele diz daqui e qual é e por que aqui? Vamos dizer assim, esse modelo porque acha que a origem do tupi seja aqui, porque aqui é onde nós encontramos hoje a maior concentração de povos falantes desse tronco linguístico. Aqui, essa proposição é aqui onde nós encontramos as cerâmicas mais antigas. Quer dizer, um modelo é construído em cima da informação linguística, outro modelo é construído em cima da cerâmica arqueológica, né? Então, o metrô faz essa proposição, né, que essa metade escura aqui, né, seja Tupinambá e a metade clara seja a Tupi, né? Desculpa, a metade vazia é Guarani, a cheia é Tupi, que vai subir aqui, eles subirão, né, e tomarão conta do litoral. Quando o colonizador europeu chega, eles vão encontrar Guarani no litoral, vão encontrar Tupinanquim, Tupinambá, ou seja, os Tupi e os Guarani no litoral. Eles estão tomando conta da paisagem. Então, por seu turno, Arion da Linha Rodrigues, que é um linguista, baseado em elementos linguísticos e no método da glotocronologia, aponta a zona do Rio Guaporé, Alto Madeira, como centro de fusão dos falantes do tronco Macro-Tupi há 5.000 anos antes do presente, sugerindo que a separação da família Tupi-Guarani ocorreu ao redor de 2.500. Então, um é tronco, outra família, como nós vimos lá no mapa anterior. Então, apoiadas na análise comparativa das características da cerâmica amazônica e tupi-guarani e em estudos de natureza linguística, diversos antropólogos e arqueólogos, como Clifford Evan, Matt Meggers, Latrap, Borchado, Noelle, defendem que o centro de diferenciação do tronco Marco-Tupi deve ser procurado na Amazônia. Então, parece isso ser um consenso. O último autor considera acertado localizar a zona de origem da comunidade de idiomas proto-tupi-guarani na margem sul do Amazonas, um pouco abaixo da confluência do rio Madeira, há cerca de 5.000 antes do presente, apontando a foz do Amazonas como área de dispersão ao redor de 2.500 antes do presente, né, dos falantes do proto-língua tupi-guarani propriamente dita. Então, nós temos o modelo da Beth Meggers, que escreveu, inclusive, Amazônia, uma ilusão do paraíso, né? Ela se debruçou, como você sabe, nós vimos na história da pesquisa arqueológica, né, um casal pioneiro na Amazônia, né, Clifford Evan e Beth Meggers, né? Ela propõe, acreditava que durante a pré-história a Amazônia não foi capaz de desenvolver uma cultura complexa, a exemplo dos Andes e da Mesoamérica. Para ela, a região era um vazio demográfico devido à enorme acidez do solo, que por sua vez não permitia uma grande produtividade agrícola.
Defende ainda que todos os artefatos de civilizações pré-históricas encontradas eram oriundas de outras regiões em função das constantes migrações, comuns nessa fase da história da humanidade, já que as populações eram nômades. Então, ela tem toda uma teoria interessante de trabalhar, né? E em oposição à teoria dela e o seu determinismo ecológico, né, nós temos um modelo do Donald Lathrop, que era um contemporâneo dela, né, que também focava na pesquisa da arqueologia sul-americana, mas ele nunca conseguiu vir para cá porque havia esse atrito com a Beth Megas, né? E desde a publicação do seu livro, né, O Alto Amazonas, em 1970, né, ele tomou corpo a hipótese de que propõe a precedência temporal de cerâmicas policrômicas, de várias cores, né, na Amazônia Central. Do mesmo modo, estabeleceu-se a hipótese de que essas cerâmicas associadas à tradição policrômica da Amazônica, TPA, quando vocês lerem o texto e ter essa sigla, né, já sabe que é essa tradição policrômica, né, seriam correlacionados arqueologicamente a populações falantes de línguas do tronco tupi, principalmente as línguas da família tupi-guarani. Latra tentou explicar a distribuição dos grandes grupos linguísticos e estilos cerâmicos na Amazônica através do seu modelo cardíaco. Este modelo preconizava que a pressão populacional nas áreas ribeirinhas da Amazônia Central, que ele acreditava ter sido o centro mais antigo de desenvolvimento de agricultura e sedentarismo no continente americano, resultara em um êxito populacional contínuo centrífugo através da colonização das bacias das principais afluentes do Amazonas, como Negro e Madeira, assim como pela colonização de Solimões e do Baixo Amazonas. Então, ele concentra seu foco em duas migrações principais, de um lado na migração de grupos falantes da língua da família Muipurã, do tronco Arawak, que ele associou à série ou à tradição cerâmica barrancoide ou incisa modelada. Do outro lado, a migração de grupos da família linguística Tupi-Guarani, que, de acordo com o Lathrop, seriam representados nessa expansão pela distribuição de cerâmicas policrômicas, né, pinturas em preto e vermelho sob engobo branco, associados à TPA, que é a tradição policrômica da Amazônia. Mas e por que eu estou falando isso tudo? Porque ele gerou um modelo, né? Ele foi orientador, aqui está ele, junto com José Joaquim Proenza Brochado, né? E o Brochado faz uma proposição nessa tese de doutorado, orientado por ele, em 1984. O modelo geral brevemente apresentado no slide anterior foi posteriormente expandido pelas dissertações de doutorado de dois alunos de Lathrop, o brasileiro José Brochado, refinou o componente referente às expansões Tupi-Guarani pelo leste e sul do Brasil, enquanto que o porto-riquenho José Oliver, né, trabalhou com os problemas de expansão Muipurã pelo norte da América do Sul e Caribe. Posteriormente, a questão da expansão dos grupos Tupi e Guarani foi retomada em um artigo publicado numa revista por um dos seus estudantes, naquela ocasião, claro, de Brochado, Francisco Noelle, em 1996, né? Quase 12 anos depois. O artigo de Noelle apresenta uma elaboração engenhosa dos modelos de Lathrop e Brochado, em particular da hipótese de pinça, ilustrada por Brochado através da figura da boca de um jacaré gigante, que tem como maxilar o Baixo Amazonas e como mandíbula o rio Madeira. Isso aqui, como é que ele construiu, né, o modelo, né, Tupi-Guarani Tupinambá e Guarani, depois aqui as datas, né, como ele vai se expandindo esses grupos, e depois então ele fez, é famosíssimo, né, esse jacaré gigante, onde a mandíbula seria o ponto de origem, e a mandíbula inferior, né, o maxilar abaixo, seria os guaranis e o outro seria os tupinambás. Né? Então ficou famoso, por isso que eu estou falando sobre isso, mas agora nós vamos acelerar, tem muita coisa para se ver. Então, nós temos as críticas depois aos modelos de Lathrop, Brochado e Noelle. Por exemplo, aqui a ideia de metrô, da origem da cerâmica aqui, foi retomada por André Pru, e aqui ele coloca as diversas falhas desse modelo
letra brochada e no L, e propõe outra coisa no lugar, né? Então, a André Proulx, no seu livro Arqueologia Brasileira, considera que aqui é o ponto de origem desses grupos, que eles vão se expandir. E ele vai seguindo a cerâmica, né? E aqui seria o limite, né? O caminho para Biru seria o limite entre o domínio Tupi e o domínio Guarani. Guarani no sul e Tupi ao norte, né? Então, uma proposta de reconstrução das migrações tupi-guarani, elaborada a partir dos resultados de investigações linguísticas, etnográficas e arqueológicas, adianta que a separação entre os proto-tupi e proto-guarani se teria verificada em 2500, numa área situada entre o Rio Madeira e a ilha de Marajó, aqui, toda essa área aqui. Hoje tem mais consenso que deveria ser aqui, né? Tem migração para cá, né? E daí dessa área, então, que isso ninguém nega, qualquer modelo, né? Já está mais ou menos garantido, né? Então, uma forte pressão demográfica teria impelido os proto-guarani para o sul, ficando essa área verde aqui, né? E através do curso do Rio Madeira e Guaporé, teria chegado no final do presente na nossa era, né, no Rio Paraná, Paraguai e Uruguai. E os proto-tupi, estabelecidos na bacia amazônica, teria se fragmentado em diversos grupos, né, no século VI ao XI, né, e foram ocupando paulatinamente, né, as costas, chegando aqui, se deparando com aquelas montanhas de concha, chamando de sambaquis e assim por diante, né? Então, é interessante isso, tá? Eh, Também tem aí um pequeno problema, porque a gente vai ver que, mesmo eles partindo daqui a 5.000 e se separam em 2.500 antes do presente, e ocupam toda essa área, eles se entendem, né? O tronco linguístico e depois a família é a mesma, e depois nós temos essas línguas diferentes, mas eles se entendem. Então a pergunta é como é que eles se expandiram tão rápido, né? Para explicar que há entendimento entre essas diversas línguas, né? É que a expansão foi muito rápida, eles não perderam a conexão. Então tem várias questões, né? Outra que fez uma proposição, inclusive para contestar a Beth Meggers e o Clifford Evans, foi a Anna Roosevelt, né? Então, o modelo que ela vai colocar é dizer que na Amazônia as populações estão há muito tempo, há mais de 12.000 anos antes do presente, né? E de lá continuam, e são as culturas ricas e que não teriam vindo dos Andes, coisíssima nenhuma. Então, seu alvo principal é Beth Meggers, né, que contesta então a obra clássica, né, Amazônia, Homem e Cultura em um Falso Paraíso, né? Então ela vai contestar esse modelo. Nós temos trabalhos mais recentes que tentam resumir outras questões, como o do Fernando Almeida e do Eduardo Góes Neves. O Eduardo Góes Neves tem vários trabalhos a respeito da ocupação da Amazônia, é um grupo, é a área de especialidade dele, e produziu essa síntese aqui, né, cujo resumo está aqui. Né, é um texto de 2015, está online, para quem quiser ler, né, alguma coisa mais recente dessa polêmica toda da origem e das rotas de migração. Grupos falantes então da família Tupi-Guarani estavam espalhados por vastas regiões da América do Sul na época da chegada dos europeus. Durante décadas, especulou-se sobre o processo de dispersão desses grupos por um território tão grande. Nesse artigo, os autores indica-se que o estudo da história dos grupos falantes das línguas Tupi-Guarani da Amazônia Oriental, produtores da cerâmica da subtradição Tupinambá da Amazônia, é uma peça fundamental para a compreensão de fenômenos de mobilidade e de complexidade interna dos Tupi-Guarani. Aqui um outro texto de 2017, mais recente, de Antônio Augusto Souza Melo e de Andreas Kneip, onde eles colocam novas evidências linguísticas e algumas arqueológicas que apontam para a origem dos povos tupi-guarani no leste amazônico. Então, aqui, nesse primeiro mapa, nós temos, né, a visão linguística, mapa 1.
Então, Tupi-Guarani é aproximadamente, segundo o Urban, que é um linguístico, em 1994, e o Rodrigues, que nós já falamos, 2000. Né? A origem estaria marcada em roxo, a rota de migração Tupinambá está azul e a Guarani em vermelho. Em verde estão as rotas de migração de outros grupos da família Tupi-Guarani, outras línguas. Né? Esse foi o modelo proposto, né, em 1992, 2000. Depois nós temos a visão arqueológica clássica que nós acabamos de falar, que, por exemplo, a origem e dispersão Tupi-Guarani, segundo Noelle, a partir de Latra e Brochado. O centro de cerâmica Tupi está marcado em lilás, aqui, né, aqui esse ponto e toda essa região que nós já vimos. A área churada com lilás possui antecedentes relacionados à cerâmica. Opa! Relacionados à cerâmica tupi. Em azul está a área com informações arqueológicas e histórica dos tupinambás, fora da Amazônia, e vermelha dos guaranis. Então, essa área é guarani, essa área é tupinambá. Nós vamos se concentrar nos guaranis. Né? E, finalmente, eles propõem uma terceira via, né, que é uma segunda visão linguística que favorece parcialmente a hipótese de Brochado. A origem e dispersão tupi-guarani, segundo esse artigo, a área roxa mostra o centro de origem do grupo tupi. A seta amarela mostra o deslocamento dos falantes do proto-tupi que deram origem à família tupi-guarani. A área verde escura representa o centro de origem da família tupi-guarani. A seta verde clara mostra a volta de um ramo da família Tupi-Guarani para a área proto-Tupi, quer dizer, mostrando que tem o ir e o vir, né? Não é só um movimento em uma direção. A expansão Tupinambá, em azul, parte da área proto-Tupi-Guarani. A Guarani em vermelho retorna à área que coincide com a origem proto-Tupi antes de migrar para o sul. Então é bastante interessante que eles vão. Então, o que, que nós temos? Nós temos vários modelos. Isso daria só uma aula sobre esses modelos de dispersão. Né? E eu vou falar de uma terceira, que é a via genética, né, de DNA, antigas migrações indígenas mapeadas via DNA. E nós não pretendemos esgotar de jeito nenhum, mas mostrar que realmente o centro de origem Tupi-Guarani possivelmente está aqui. Né? Então, um novo estudo publicado na revista científica norte-americana PNAS, né, PNAS, analisa o genoma indígena e traz à tona duas hipóteses de dinâmica das populações nativas ancestrais do Brasil. Os dados mostram evidência: uma migração direta da Amazônia para a costa nordeste no período pré-colombiano, dando origem às populações costeiras tupi. 2. Uma única migração distinta para o sul que originou o povo guarani do Brasil e do Paraguai. Trabalhar na pesquisa geneticista da USP, da URGS e da Espanha, que concluíram que os tupinanquins capixabas têm uma linhagem genética única ainda hoje. Né? O grupo Guarani, que se espalhou pelo interior da América do Sul, traz uma contribuição genética dos índios da América Central. Então, aqui nós temos um trabalho de 2020, mais recente, que confirma os movimentos, mas o que é mais interessante, essa possível volta que nós já havíamos falado anteriormente, né? E o fato do Tupinanquim ser diferente do Tupinambá e dos Guarani, Andeva, Mebá e Caiová. Né? Então é bastante interessante. É um tema apaixonante a tal ponto que vocês viram quantos autores estão envolvidos e não se chegou ainda a alguns consensos, mas não se chegou a uma única hipótese. Elas continuam, né, sendo válidas. Né? E a pergunta que fica, que nós não vamos se debruçar sobre isso, mas é por que eles migram? Né? E tem um livro da Helene Caster, que se chama Terra Sem Mal, o profetismo tupi-guarani, onde ela preconiza essa terra sem mal é, antes de tudo, um lugar de abundância. O milho cresce sozinho e as flechas vão também sozinhas à caça. Uma terra livre, sem prescrições, sem proscrições. É a contraordem, a plenitude da liberdade. O trabalho e as leis são, portanto, o mal criado pela sociedade. Este fascinante estudo tem um alcance muito além do singular visão religiosa tupi-guarani do paraíso.
Então, é um trabalho interessante que a gente fala de que os guaranis estavam sempre em busca da terra sem males, e isso os levava a migrar, apesar que a gente acha que tem outras razões, é claro. Bom, visto isso, já que o Guarani pré-colonial não é, gaúcho, nem do sul do país, né, que nós então vamos explicar da onde ele vem essa área de dispersão e quais as rotas, vamos conhecer agora um pouco da cerâmica, vamos dizer assim, vamos conhecer um pouco do Guarani pré-colonial através da arqueologia, portanto, nós vamos ver a cultura material mais abundante que a gente tem desses guaranis. Eles são agricultores, né? Para processar o alimento, nada melhor do que fazer cerâmica. E aqui vocês têm uma tentativa de mostrar uma variação de formas cerâmicas guaranis, desde pequenas tigelas para beber água, para comer, até vasos de processamento de alimentos e grandes urnas, grandes cambuchis como esses aqui, né, e apepós, que são para fermentação, para líquidos e fermentação de bebidas, né. Então, quais são os sítios arqueológicos, né? Aonde nós encontramos sítios arqueológicos, né? Nós vamos, esse mapa que está aqui do lado é do livro Arqueologia Brasileira, do André Pru, de 1992, não é o mais recente que foi, ele fez uma reedição atualizada, né, no ano de 2019, né? Então, em 1980, 1.100 sítios localizados dispersos na faixa de 4.000 quilômetros no sudeste e nordeste, e com largura de 500 a 1.000 metros. Então, aqui, né, nessa região, nós vamos encontrar mais de 1.100 sítios, isso em 1992. Até pouco tempo atrás, as informações eram que existia esses 1.100 sítios arqueológicos, né? Principalmente vestígios de aldeia, não é um caquinho aqui ou outro, é da tradição tupi-guarani, georreferenciados, classificados como pertencentes aos ancestrais dos povos guaranis. Hoje, porém, arqueólogos e historiadores, com auxílio de pesquisadores indígenas, já descobriram que o número é muito maior. Passam de 4.500 os sítios guaranis comprovados por farto material bibliográfico que foram inseridos nos bancos de dados de estudiosos e que estão servindo ao mais completo mapeamento sobre terras indígenas já feito no país e que está acessível na internet. Trata-se do Mapa Guarani Digital, Ivirupá, né, que significa espaço de terra ou território, tanto de acepção geográfica quanto sociocosmológica. É um portal colaborativo feito em parceria entre o Centro de Trabalho Indigenista e membros da tribo que participam da Comissão Guarani Ivirupá. O objetivo do mapa é auxiliar o monitoramento das demarcações de terra guarani, assunto que tem preocupado muito essa população originária devido aos crimes contra elas protagonizados pelo velho Estado e seus cúmplices das classes dominantes, né? Então, aqui você tem um mapa interativo que identifica os territórios guaranis espalhados pelo Brasil, né? Você entra no site, clica em cima do sítio, vai aparecer a informação. É muito boa, né? Esse mapa é um trabalho muito bom, que mostra, vamos dizer assim, áreas sem procedência, delimitadas, declaradas, homologadas e regularizadas, né? Ao todo, 198 terras indígenas estão mapeadas. Depois nós vamos voltar de novo ao mapa aqui, né? Bom, os sítios habitação, como nós identificamos? Através de manchas escuras de terra, ou seja, material orgânico, mais fragmentos de cerâmica, mais os fogões ou fornos, mais ou menos do tipo polinésicos, né? A localização dos sítios geralmente na parte superior da encosta dos morros, que dominam o rio principal navegável, quer dizer, os guaranis são grupos canoeiros,
né? Eles estão nas margens dos rios, eles navegam pelos rios, eles escolhem rios navegáveis. Nas imediações das habitações, geralmente 16 a 30 fundos de cabana, muitas vezes reocupações, geralmente passa um córrego onde eles vão buscar o recurso d'água para beber, né? As aldeias menores possuem de 25 a 400 metros quadrados e as maiores chegam a mais de 20.000 metros quadrados. O mais comum são 2.000 a 10.000 metros quadrados. No sul, os sítios possuem somente uma concentração. Por exemplo, em Jaguaruna, Santa Catarina, 11 dos 25 sítios não têm mais de 100 metros quadrados. É uma casa só, gigantesca. As aldeias, quando são mais casas, né, são circulares, com casas ovaladas. No Rio Grande do Sul, no Arroio do Conde, em Guaíba, temos 150 por 180 metros a casa. As maiores aldeias possuem entre 7 a 10 casas, por exemplo, no Rio, junto ao Rio Paranapanema, em São Paulo, e até 15 casas em Goiás, em Bom Sucesso, e no Piauí, no sítio Queimada Nova. Das 105 encontradas, 53 apresentam uma só célula residencial, uma casa grande, né? No Vale do Rio Pardo, aqui no Rio Grande do Sul, as maiores estruturas encontram-se isoladas. Então, o tamanho das casas está entre 40 a 60 metros de diâmetro. Quando uma aldeia tem mais de 3 unidades residenciais, essas tendem a se agrupar ao redor de uma praça central. Há casas deslocadas, onde presume-se atividades de feitura de acabamento da cerâmica, porque foram encontrados pigmentos minerais. Os vestígios de habitação são formados por grandes manchas, então, de terra preta, com muitos fragmentos de cerâmica. As manchas aparecem isoladas ou em grupos formando aldeias. O acúmulo do material orgânico, lixo, né, e a própria decomposição da madeira e palha que compunham as casas dão ao solo uma coloração muito escura, que os arqueólogos facilmente reconhecem. Existem manchas com até 8 metros de comprimento. Desculpa, 80 metros de comprimento, dando uma ideia das dimensões dessas casas grandes que abrigavam várias famílias. Então, para vocês terem uma ideia, para calcular a densidade demográfica e a duração da ocupação dos sítios, uma maneira é calcular o número de sepultamentos. Daí a gente tem uma ideia da densidade. Mais a espessura do sedimento, 1 centímetro igual a 1,6 anos de ocupação, 15 a 20 centímetros de terra preta nas habitações, às vezes 3, 40 centímetros é de 14 a 64 anos, mais a densidade de cacos cerâmicos, 850 cacos cerâmicos por metro quadrado, dá 100 anos de permanência. E tem sítios com reocupação sucessivas. Então, essas terra pretas são conhecidas na Amazônia, como terra preta de índio, que despertam um interesse na ciência internacional muito grande. Então, nós temos a terra preta, com muito material orgânico, nós encontramos aqui no sul, mas essas são mais famosas na Amazônia, como vocês podem ver aqui, que nós já mostramos quando falamos da Amazônia, a característica da terra preta, aqui normal e aqui a terra preta, que dá para ver que são solos carregados de sedimento. E a biodiversidade, a riqueza que caracteriza a floresta amazônica, sempre atraíram os olhares do mundo. Mais recentemente, a ciência internacional tem se interessado por um patrimônio histórico que está relacionado aos povos que habitaram a região no passado, a Terra Preta do Índio. Pesquisadores estrangeiros da Europa, Ásia, África, América que participaram em maio do painel intergovernamental sobre mudança do clima em Manaus tiveram a oportunidade de conhecer o solo durante a visita realizada ao campo experimental Caldeirão da Embrapa, Amazônia Ocidental, no município de Iranduba. Então, o pesquisador da Embrapa explicou ao grupo alguns dos detalhes já conhecidos sobre a terra preta do Índio, como as características de acúmulo de matéria orgânica e a fertilidade inerente ao solo. Então, as TPIs são manchas de solo escuras encontradas na bacia amazônica que podem variar de áreas menores, de cerca de 1 hectare, até extensão com mais de 100 hectares. Então, na Amazônia isso é comum e nós vamos ver aqui os sítios guaranis também terem essa característica dessas terras pretas. Então, se localiza as manchas e as aldeias. Então, aqui você tem tirado do livro do André Proulx, ele mostra que o sítio do rio Taquarituba,
Ubatuba, né, a concentração de manchas escuras, né, que são as manchas das casas. Aqui tem uma forma mais ou menos circular. Aqui nós temos formas lineares, né, os sítios de Itaipu, no Paraná, né, e aqui semicirculares, aqui tem circulares, e aqui as mais escuras significam reocupações, né. Então nós temos várias formas de sítios, né, então aldeias circulares, aldeias lineares, né, e grandes, pequenas, casas maiores e pequenas. Muitas vezes, entre as casas, dentro de um sítio, dentro de uma aldeia, nós vamos encontrar o que é chamado de sítios-cemitérios. Os sepultamentos encontram-se entre as casas, ou fora do conjunto, ou ainda na praça central. Os sepultamentos são dois tipos: em terra, semifletidos ou acocorados, com o vaso na cabeça. O vaso é para proteger a cabeça da impureza da terra, a terra é considerada impura, ou então eles são enterrados em urnas, com tampas feitas para se adequar à abertura e apoiados sobre uma escora interna. As urnas são igaçabas, recipientes para água, para líquidos em geral, o que mostra a relação com bebidas alcoólicas, pois é, igaçabas, né, recipientes para água ou para, né, bebidas, né, o que mostra a relação com bebidas alcoólicas que eram ingeridas nos rituais da morte. Então, urnas em grupos de 3 a 5 unidades no Rio Grande do Sul e Paraná. No Rio Taquari, São Paulo, urnas Tupi-Guarani foram localizadas em montículos de terra de mais de meio metro de altura. E aqui vocês têm, né, as urnas, né, que foram encontradas. Desenho também do livro do André Pru, mostrando então as formas, né, paranaense, etc. E aqui das urnas, né, aqui a urna com a tampa, né? Vocês podem ver aqui a tampa caiu para dentro e junto ao corpo nós vamos encontrar um monte de pequenas cerâmicas, com todas elas decoradas, como vocês podem ver aqui a variação temática em Santa Catarina das decorações da cerâmica, né? Ela pode ser pintada, como pode ser corrugada, com decoração plástica. Os guaranis predominam a decoração plástica em detrimento da decoração pintada. Outra questão interessante é, além das sítios habitações, das aldeias, onde tem os cemitérios, né, nós temos também os que são chamados de sítios de deslocamento, né, como a trilha do Piabiru, né, o caminho do Piabiru. A trilha do Piabiru e a lenda que a cerca, contada pelos carijós, os chamados o melhor gentil da costa, inspirou os europeus em sua busca frenética por riquezas e ouro. Piabiru, na língua tupi, pé, caminho, abiru, gramado, amassado, era o nome dado aos antigos caminhos utilizados pelos indígenas sul-americanos, desde a pré-história, entre cada rede de conexão em todo o Cone Sul. Vocês viram quanto é entre cada rede lá no primeiro mapa. A trilha do Piabiru em si tinha 3 origens: São Paulo, Santa Catarina e Cananéia. Se uniam em Vila Velha da Ponta Grossa, seguiam até os Campos Gerais, e até Assunção. De lá subia o rio Pilcomayo, seguindo por Colquechaca, na Bolívia, até chegar no Peru. Empolgado com essa história, em 1526, Aleixo Garcia, esse livro vale a pena ler, é ótimo, liderou um grupo com 2.000 carijós, levando farinha de pinhão e mariscos secos e mel em direção ao Peru, chegando a 150 quilômetros de Potosí, na Montanha do Prata, que deu origem à lenda da Montanha da Lua. Lá eles entraram em guerra com o Império Inca, saquearam e fugiram carregados de metais preciosos. Alguns dizem que não foi bem assim, né? Então, os grupos guaranis têm vocação de navegadores, principalmente fluviais, de grandes rios. Eles se deslocam, então, pelos rios, mas também possuem caminhos de terra, né, perpendiculares ao eixo norte-sul da rede hidrográfica. Então, veja bem, nós temos os rios, que é o rio Paraguai, Paraná e Uruguai, eles têm uma tendência a correr, né, do norte para o sul. Então, as linhas por terra é no sentido leste-oeste, né?
Então, Piaburu, essa é a estrada entre Canané e Assunção. Em 1970, um ramo secundário dessa estrada foi identificada entre Herveiras e o rio Piquiri, de 30 quilômetros e 1,40 m de largura a 0,40 metros de profundidade. Em Itapiranga, em Santa Catarina, o padre Rua informa sobre outra estrada de Bugres, de 4 metros de largura, passa a 1 quilômetro em Ervalzinho até a Argentina, distante 12 metros. Então, nós temos várias estradas aqui que cortam, como essa aqui, né, que foi encontrada. Né? Então, é bastante interessante. Né? Outros relatos dão conta de que Martim Afonso de Souza, o fundador da vila de São Vicente, só se fixou nesse trecho do litoral porque de antemão dispunha de informações de que dali se teria acesso ao caminho que o levaria às minas de Potosí na Bolívia e aos tesouros dos Incas. Por sua determinação, uma expedição partiu da Canaléia, litoral da capitania de São Vicente, em 1571, com o mesmo destino, sob o comando de Pero Lobo, tendo Francisco das Chaves como guia. Seguindo por um antigo caminho indígena que entroncava com o caminho do Pebiru, essa expedição desapareceu, sachinada pelos índios Guarani nas proximidades da Foz de Iguaçu, quando da travessia do rio Paraná. O espanhol Alvar Núñez Cabeça de Vaca acompanhou um dos seus trechos, né? Tendo descoberto em 1542 as cataratas de Iguaçu. Na mesma época, o aventureiro Ulrich Schmidl percorreu em 1553. Os jesuítas batizaram esse caminho de Caminho de São Tomé, tendo-o utilizado nas suas atividades de evangelização e aldeamento dos indígenas no Rio Paraná, ainda em meados do século XVI. No século XVII, bandeirantes paulistas, como Antônio Raposo Tavares, trilharam essas vias para atacar as missões jesuíticas. O caminho tinha diversas ramificações utilizadas pelos guaranis, que através delas se deslocavam pelas diversas partes do seu território, mantendo em contato as tribos confederadas através de uma espécie de correio rudimentar chamado parejara, que ligava o norte ao sul do Brasil, da Lagoa dos Patos até a Amazônia. Segundo a tradição desse povo, o caminho não foi aberto por eles, que atribui a sua construção ao ancestral civilizador Sumé, que teria criado a rota no sentido leste-oeste. Então tem várias lendas, nós temos os caminhos, mas foram muito pouco trabalhados pelos arqueólogos, né? Na década de 70, uma equipe coordenada pelo professor Igor Chims, da Universidade Federal do Paraná, identificou cerca de 30 quilômetros remanescentes da trilha na área rural de Campina da Lagoa, no estado do Paraná. Ao longo desse trecho foram ainda identificados sítios arqueológicos com vestígios das habitações utilizadas provavelmente quando os indígenas estavam em trânsito. Mais recentemente, essa universidade vinha desenvolvendo trabalhos para torná-los atração turística, a exemplo do projeto Estrada Real, em Minas Gerais. E aqui tem uma literatura interessante, que é o Cabeça de Vaca, o Eduardo Bueno, Os Capitões do Brasil, a saga, o Peninha, a saga dos primeiros colonizadores, e da Rosana Bonde, a saga de Aleixo Garcia, que é esse, o descobridor do Império Inca, que é excelente para se ler, né? E alguma literatura interessante a respeito disso. Né? Então, coisas a ser descobertas ainda, não totalmente trabalhadas. Então, além dos sítios arqueológicos, né, de habitação, do dia a dia, né, dos sítios cemitérios e dos sítios de deslocamento, nós temos uma profusão de cerâmica, né, uma cerâmica muito bem feita, muito bem acabada. Né? Aqui você tem uma vasilha, né, da tradição tupi-guarani, cerâmica guarani, pintada, né, aqui escovada, aqui corrugada, essas duas com decoração plástica em contraposição à decoração pintada. E aqui foi identificado por Depu as principais vasilhas proto-tupi e aqui proto-guarani. E vocês vejam aqui as vasilhas pintadas, né, como são pintadas internamente e externamente. Né? São muito bonitas, né? Aqui elementos de decoração alinhados, numa vasilha no Espírito Santo, né? Outra, a vasilha no Rio de Janeiro, pode ver um desenhozinho pequeno, quer dizer, tem que desenhar, não pode ser com dedo, tem que ser uma haste de vegetal. Aqui, decoração com linhas que formam circunvoluções, né? Alguns interpretam
Isso, inclusive da André Poole, como imagens estilizadas de intestinos ou cérebros, né? Então, como ingeriam isso, né? Aqui, ó, né? Um detalhe, né? Dessa decoração. Aqui, por exemplo, essa figura, segundo André Pru, é o corpo aberto, mostrando uma coluna, as rodinhas aqui, seria coluna vertebral com um preenchimento que evoca intestinos. Isso é de Minas Gerais, né? Então, nós temos várias decorações interessantes, internas e externas, né? Aqui uma grande urna proto-tupi, encontrada no sul do Brasil, está no Museu Arqueológico Umarsul, né, em Taquara, fragmentos da decoração plástica aqui, feita com os dedos ou com objetos diretamente no barro, né, e guabã, né, vasilhas em que os índios bebiam cauim, aqui essas aqui é cauim, né, bebida produzida para festas e rituais também, do Museu de Taquara. Também aqui uma vasilha decorada com elementos retangulares, como esses aqui, ó, bem simétrico, eles chamam esse de motivo casinha. Aqui, vasilha com evocação de corpos quadrangulares, aqui tá vendo? Um rosto, né? Olhos, bocas, etc., né? Com membros curtos, que foi encontrado. Então, rostos humanos estilizados em duas cerâmicas encontradas no Rio Grande do Norte. Estou mostrando aqui para vocês verem a variação de decoração e aqui uma das decorações mais famosas, que é a associação dos motivos Cruz Guarani e da cobra e uma urna e num fundo de uma caguabá, caguambá, né? Também do Mar Sul, em Taquara. Né? E aqui a cruz, então, né? A cruz Guarani, como eles chamam. Né? É um motivo de decoração reiterado, que é muito comum, né, essa decoração. Bom, há uma grande literatura que foi escolhida, que estava mais disponível. Nós temos teses, dissertações, nós temos trabalhos publicados como a Cerâmica Guarani, do José Joaquim do Brochado, do La Salve, aqui um trabalho sobre o Guarani, cerâmica Guarani, as cerâmicas Tupi-Guarani, e assim, nós temos uma literatura muito grande que se debruçou sobre esses ceramistas, exímios ceramistas, né, guaranis. Né? Aqui vocês têm uma urna chamada cambuchi, que era para a preparação do cauim, né, e quando terminava, esvaziava, era para sepultamento dos mortos. O cauim era conhecida a cerveja dos índios Tupi-Guarani. Era feito à base de mandioca, né, doce ou amarga, ou milho, podendo receber ingredientes extras como mel, frutas, para aumentar os teores de açúcar e, por consequência, do álcool. Então, o consumo de bebidas fermentadas é geralmente negligenciado pela literatura arqueológica, que trata a questão como tema, né, de interesses secundários, recreativos, na história das populações humanas. Entretanto, a literatura etnográfica das sociedades indígenas das Serras Baixas sul-americanas indica exatamente o oposto. É o alimento vegetal sólido e não alcoólico que tende a possuir um papel secundário na vida cotidiana e ritualística de diversos coletivos. Os dados arqueológicos aprofundam temporalmente essa relação entre os seres humanos e os fermentados. Além disso, os vasos cerâmicos arqueológicos utilizados para o preparo e consumo desses fermentados são fundamentais para a compreensão de processos e eventos históricos que modelaram a dispersão de uma série de grupos pelo continente. Então tem um texto muito interessante, muito bom de se ler, a Arqueologia dos Fermentados, a etílica história dos tupi-guaranis, onde eles faziam as urnas, né, os cambuchis para a preparação do cauim, dessa cerveja, né, a partir da mandioca, e quando morre alguém, eles fazem as grandes bebedeiras, né, e tomam o vasilhame todo até se embebedar e depois enterram o morto. Quer dizer, para o morto fica, né, o perfume. Bom, então aqui você tem, em primeiro plano, um sítio arqueológico Guarani tirado do trabalho de Tempo e Espaço Guarani, um estudo acerca da ocupação, cronologia e dinâmica da movimentação pré-colonial na bacia do rio Taquari, Antas,
Rio Grande do Sul, Brasil, feito pela Fernanda Cheri e outros autores, né. Então, a arqueologia elabora todo o conhecimento sobre o modo de viver de sociedades antigas através das prospecções e escavações. O conhecimento arqueológico é produzido pelos investigadores a partir do estudo da cultura material encontrada, ou seja, artefatos, né, utensílios variados como líticos usados como facas, rapadores, machados, pontas de projétil, a cerâmica, seja os fundos de cabanas que nós já falamos, que são encontrados nos sítios arqueológicos, as aldeias e sua distribuição espacial na paisagem. Então, nós já vimos os sítios arqueológicos, essas manchas escuras de material orgânico, a quantidade de cerâmica que são encontrados nessas manchas, né? E também os sítios cemitérios, já vimos também os sítios de deslocamento, né? E acabamos, né, de ver as urnas, né? E vamos ver então um pouco da cultura material de uma forma geral. Então aqui você tem uma urna, né, um cambuci, que se transforma depois, né, num sítio cemitério, vamos dizer assim. Aqui nós temos os cachimbos, os machados, os tembetás. Então aqui você tem cerâmicas que foram encontradas no Rio Grande do Sul, por isso que eu ponho esse mapa do avanço Guarani. Se acredita que eles tenham entrado por aqui, pelo rio Ijuí, onde foram encontradas essas 4 grandes vasilhas aqui, então foram encontrados muitos sítios no Rio Grande do Sul com cerâmica guarani, os mais antigos estão no noroeste do estado, como essas urnas encontradas às margens do rio Ijuí e entre Juí. Então, são as mais antigas, são do nosso museu, Museu de Arqueologia e Etnologia, Museu Universitário de Arqueologia e Etnologia da URGS, né? Pertence então ao nosso acervo e acredita-se que eles teriam entrado aqui, onde foram encontradas, e penetrado para o interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Essas cerâmicas todas, né? Olha que beleza de pintura dessa aqui, né? Aqui nós temos a decoração corrugada, né? Que se encontra no nosso estado, né? Então, a decoração dos grupos no Rio Grande do Sul é predominantemente plástica, que nem essas aqui. Aqui você tem roletada, escovada, ungulada, corrugada, né? Decoração plástica, que possivelmente eles usam o dedo para juntar os diversos roletes, né? E depois nós temos um pouco de decoração pintada de vermelho sobre branco, soberba como essa aqui que nós vimos, né? Vermelho sobre branco, né? Um vermelho uniforme com desenhos, etc. Então aqui, novamente, o acervo do museu da URGS. A cerâmica era feita pelas mulheres que necessitaram para os afazeres da casa de recipientes com tamanhos e formas diferenciadas, as grandes talhas de pescoço estreitado, que podiam atingir 1 metro de bojo e altura para fermentação e conservação de bebidas para festas coletivas, as úteis panelas de bocas expandidas que podiam alcançar até 30 metros de abertura para cozinhar e um grande número de pequenas tigelas para servir alimentos e bebidas. Do barro também era feita contas de colares, cachimbos para inalação de fumo, cultivados durante esse tempo. Então vamos ver algumas formas de cerâmica, visto de cima, de lado, né? Muito interessantes. Aqui, por exemplo, cerâmica guarani no Museu Farroupilha, em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Essas aqui, essas urnas estão no Instituto Texetano de Pesquisa em São Leopoldo. Essas aqui estão no Marsul, em Taquara, Museu Arqueológico do Estado do Rio Grande do Sul. Essa aqui, não sei mais onde é que está, é uma urna funerária, né? Aqui você tem a exposição que nós fizemos sobre a pré-história do Rio Grande do Sul no Museu da URGS, né? E aqui você tem, né, um conjunto funerário da tradição tupi-guarani. Aqui você pode estar vendo, aqui você tem a urna, a tampa, né? A urna possivelmente é um cambuci feito para fermentar bebidas, que são tomadas na festa, depois tapada com uma panela, né, servindo de tampa, e aqui dentro nós temos vários potinhos, né, pintados, bem decorados, e dentro muitas vezes nós vamos encontrar contas, colares, etc., né, além do morto, é claro.
né? Então aqui você tem uma sucessão de urnas funerárias, veja todas elas com tampas, é uma característica, né? Aqui você tem os petinguás, que são os cachimbos, né, guarani, aqui em cerâmica, né, esse aqui em madeira, e nós temos uma menina, a Roberta Marques, que fez o TCC dela sobre os cachimbos guaranis, bastante interessante, né. Eh, Além desses artefatos em cerâmica, inúmeros, então, recipientes, inclusive eu falei de recipientes, mas tem os suportes de panela, os hemisféricos, alguns decorados, os tortuais de fuso, poucos numerosos, né, para fazer tecidos, né, algodão, né, fazer o fio, quer dizer, né, discos de cerâmica, que possivelmente podia ser pesos de rede, cilindros de cerâmica, colheres, cachimbos, né, que nós já vimos, que são tubulares ou cônicos, etc. O lítico, nós temos pedras utilizadas ou modificadas pelo fogo, afiadores, canaletas, para fazer tembetás, que é esse adereço usado no lábio inferior, né? Então, os guaranis fabricavam variados instrumentos líticos empregados para a construção das aldeias, para o manejo da floresta, como os machados, que eram originalmente encabados em madeira para facilitar seu uso, instrumentos de madeira e fibra vegetal, como arcos e flecha, canoas e cestarias, eram utilizados na atividade de caça, pesca e coleta. Do algodão cultivado e do couro de animais caçados eram feitas vestimentas e redes, entre outros. Além disso, eles usavam utensílios de resina, bolas e tembetás de ossos, né, para fazer contas de colar, né? E nós temos uma coisa muito característica, esse machado circular, chamado Itaiçá. Esse foi encontrado aqui no Rio Grande do Sul. Esse aqui foi encontrado, né, nos Estados Unidos, e nós vamos ver que é uma coisa muito comum encontrarmos esses machados, esses itaiçás, né, pela América toda. Eles chegavam ao ponto, o cabo de madeira está aqui dentro, e para não cair, né, você sabe que uma enxada sempre cai do seu cabo, e para cair, muitas vezes eles botavam a pedra na árvore e esperavam a árvore crescer para cima do Itaiçá, e depois cortavam, né? Ou seja, ficava super firme, sem dúvida. Os pilões, as mãos de pilão, afinal de contas, eles precisam pilonar, né, o milho para fazer farinha e assim sucessivamente. Então, os machados, pequenos, grandes, para trabalhar madeira, para derrubar a mata, né? Então, nós temos vários tipos muito bem polidos, com a ponta biselada, aqui para macerar os grãos, né? Aqui adorno labial masculino, chamado tembetá, era feito preferencialmente de quartzo, como esse aqui, né, através da fricção de um alisador de arenito, tá vendo aqui? Estão alisador na qual ficam as marcas de fabricação. Então, muito bem, né? Bom, esse grupo pré-colonial permanece, né? Nós vamos ver que em torno do ano 1000, o ano zero ou 2000 antes do presente, nós temos aqui em verde toda a área Guarani, é um território Guarani. Aqui nós temos um território G em vermelho, com a cerâmica que nós falamos de cestaria, e aqui ao sul nós temos os índios pampianos, a tradição vieira. E essa área em rosa é uma área de contato entre esses grupos. Então, nós temos o Guarani na zona da campanha, nós temos o Guarani no litoral, né? E depois aqui está errado o Guarani do período colonial, né? Esse Guarani vai ser reduzido, né? E aqui você tem as reduções platinas, aqui as ruínas da missão de São Miguel de Arcanjo, em 1846, né? Já era ruína nessa época, claro, vocês conhecem bem essa história é tratada pela história indígena do período colonial, claro, né? E então nós só vamos aqui passar muito rapidamente, porque vocês têm disciplinas específicas a respeito disso do Brasil colonial. Então, as reduções platinas reduzir, dizer, aceitar uma nova configuração espacial, né? Quem define é o padre Bartolomeu Meliá,
né, e aqui as ruínas hoje, né, que foi tornada patrimônio da humanidade desde 1983. Né. Então, quando os primeiros viajantes europeus inspecionaram pelo litoral do estado e aventuraram-se pelo Prata, contataram com a população guarani e, graças a eles, muitas vezes obtinham o que comer. Quando o europeu chega e tenta entrar pelo Mar del Plata, hoje Mar del Plata, eles não sabiam o que podiam comer. E se não fosse os guaranis os alimentar, eles teriam passado fome. Então, ao longo de todo o século XVI, o contato foi frequente, porém intermitente. O século XVII inicia-se com o domínio espanhol no Brasil, 1580 a 1640, e com a união das coroas portuguesas e espanhola. Nesse contexto, os missionários jesuítas estabeleceram-se a partir de 1621 as reduções do TAP junto às indígenas guaranis, principalmente, não só. Né? Esta era composta por diversos povoados, onde reuniam-se os indígenas com o objetivo de catequese. Além dos povoados, onde os guaranis desenvolviam atividades agrícolas para seu próprio sustento dos povoados, havia também instâncias onde ficava o gado vacum e o gado equíneo, quer dizer, o cavalo, introduzidos pelos missionários da região. Apesar de guerreiros temidos por sua capacidade pela prática do canibalismo, os guaranis, isso aí já é preconceito, os guaranis se tornaram alvo prioritário das bandeiras pelo fato de serem horticultores e hábeis artesãos. Pelos mesmos motivos, atraíam a atenção dos missionários que os levaram a desenvolver o artesanato do metal, da cerâmica, do couro, da madeira e de fibras vegetais. Armados pelos espanhóis, dirigidos pelos jesuítas, muitas vezes os guerreiros guaranis ajudaram as tropas espanholas, terrorizando os portugueses com seus gritos de guerra. Depois passaram a integrar a sociedade colonial, nas milícias armadas, como peões das estâncias e como mão de obra especializada nas cidades nascentes. Então, aqui nós temos na conquista do Brasil meridional, os missionários chegaram juntamente com os colonizadores, ou mesmo até antes deles, e foram exatamente esses missionários, nomeadamente os jesuítas, que deram origem a uma das mais extraordinárias experiências históricas de gradual inserção dos indígenas guaranis na sociedade europeia, através da experiência das aldeias jesuíticas do litoral sul brasileiro e dos 30 povos das missões platinas. E aí você tem a localização dessas reduções jesuíticas, né? O que conhecemos sobre as missões passa por uma reavaliação por parte das pesquisas recentes, então tem coisas bem mais atualizadas a respeito disso, e nativos e missionários realizaram juntos uma experiência humana extraordinária que envolveu cerca de 150 mil pessoas por um período de mais de um século. Um processo de transformações culturais que alterou o modo de vida dessas populações sob a influência das inovações europeias, sem que a cultura tradicional guarani desaparecesse totalmente. Entretanto, as guerras travadas pelos guaranis contra as decisões tomadas pelo Tratado de Madrid, a ocupação pelos exércitos lusitano e espanhol, a expulsão dos jesuítas em 1768 e a péssima administração civil dos povoados provocaram sua decadência e seu abandono. Então, aqui o trabalho dos jesuítas, que eram, apesar da intenção de proteger os indígenas, reduções que desrespeitavam as culturas dos nativos, a rotina a que os indígenas eram submetidos com horário rígido, trabalhos sistemáticos e repetitivos, e contra o modo de vida indígenas, acostumados a viver de acordo com o tempo da natureza e a executar somente os trabalhos necessários à comunidade. Além disso, os indígenas sofriam diversas tentativas de escravização e contágio de doenças originárias da Europa, contra os quais não tinham anticorpos. Assim, ano após ano, a população nativa diminuiu, de modo que o processo de colonização assumiu também um caráter de genocídio da população nativa. Ao lado, vocês têm um esquema de a redução jesuítica de Guairá, né, Paraguai, no século XVII. Então, esse mapa tenta dar conta de dizer que não teve só os 7 povos das missões, as missões de Tapes, as missões espanholas portuguesas, a Guairá, Itatim, mas sim, nós temos missões em toda a Amazônia também, em outros lugares, só para colocar isso. As platinas, né, que foram muitas vezes denominadas de 30 povos jesuítas guaranis,
então deram origem a essa controvertida e excepcional experiência. E aqui vocês têm, então, a relação, né, das, opa, das missões fundadas na primeira fase, depois as missões fundadas na segunda fase, né, que são as que são fundadas aqui e que permanecem até os dias de hoje. Então, são autênticas cidades instaladas na selva, as reduções eram ocupadas por índio-guarani conforme a organização dos missionários da Companhia de Jesus. O modelo de organização urbana era semelhante nas reduções. Então, a praça quadrangular, o colégio, a igreja como um prédio principal do conjunto, o Quatiguaçu, asilo para idosos e abrigos de viúvas e órfãos que estavam protegidas. Né? Nos arredores ficavam cemitério, pomar, horta, curral, estrebarias. Né? Aqui as oficinas, local de manufatura e produção, com tecelagem e fundição de ferro, alojamentos, casa para padres e para os indígenas, cabildo, local de conselho dos caciques que dirigiam as reduções. Né? Aqui vocês têm as missões, né, de São Nicolau, São Luís Gonzaga, Santo Antônio das Missões, São Miguel das Missões, Santo Ângelo. As missões, então, não são apenas o conjunto das estruturas visíveis sobre o solo, como também como a arquitetura monumental. O que dá importância histórica e cultural a esses sítios é o conjunto documental arqueológico, que inclui o que se encontra integrado às estruturas remanescentes em pedra, em torno delas, em uma área, por vezes, de centenas de metros quadrados, e que deve ser igualmente protegido, recuperado e analisado. Então, a arqueologia vai recuperar o período pré-colonial e o período colonial, né, e somado aos documentos que nós temos. Além disso, então, o rico patrimônio missioneiro subsiste tanto na documentação escrita como em vestígios materiais em acervos espalhados pelo continente americano e na Europa. Os 30 povos missioneiros são os que são mais que meras ruínas abandonadas em meio a matas subtropicais. São importantes sítios históricos destinados a se transformar em museus ao ar livre, abertos à visitação pública e ao turismo cultural. A conscientização livre e espontânea, o contato direto com as edificações, com os artefatos, esculturas em madeira e pedra, com a iconografia original e com os modelos de reconstituição do espaço social e das atividades humanas, atende às diretrizes da Fundação Nacional Pro Memória de oferecer referências para a compreensão da trajetória cultural ocorrida nessa região. Então, pode ver que nós temos Museu Arqueológico São Nicolau, Museu Municipal de José Machado, a Catedral de Santo Ângelo, o Museu, né, das Missões, todos vários museus. Então, nós temos aqui o, a missão de São Miguel, o pórtico esculpido em Santo Inácio Mini, na Argentina, a fonte de água, né? E nós vamos ver aqui as missões e os conflitos coloniais, né? As missões, nós temos a Batalha de Mebororé, em 1641, a Batalha Guaranítica em 1754 e 1756, né, que então as aspirações utópicas de uma vida comunitária e solidária começaram a ruir com o Tratado de Madrid e a invasão dos exércitos português e espanhol para cumprir suas determinações diante da recusa dos indígenas. Com a derrota, os guaranis tiveram que acatar a transmigração para as missões do lado ocidental do Rio Uruguai. A Guerra Guaranítica representou um brusco final para a experiência missioneira, prevalecendo as normas de uma sociedade colonial escravista e os interesses das elites que comandavam os grandes impérios da Espanha e Portugal. Mesmo com a volta ao domínio espanhol em 1761, a confiança nos jesuítas e nas autoridades estava abalada. Iniciou-se o declínio do povoado, acentuado com a expulsão dos jesuítas dos territórios espanhóis em 1768 e a implantação da administração leiga espanhola. Em 1908, 1800, a região das Missões foi reconquistada pelo luso brasileira, resultando na desagregação e dispersão definitiva das comunidades guaranis da Banda Oriental. Aqui tem uma redução guarani mostrando o centro da praça, no centro da praça, um exército da cavalaria aqui, né, no século XVIII.
Retomando a guerra guaranítica, para lembrar que um dos principais líderes guaranis é o capitão Sepete Araju. Ele justifica a resistência ao tratado em nome do direito legítimo dos índios em permanecer nas suas terras, comanda milhares de nativos até ser assassinado na Batalha de Caiboaté, em fevereiro de 1756. A batalha foi travada na localidade de Coabaté Grande, interior da cidade de São Gabriel. Hoje, nessa localidade, há um monumento em homenagem às vidas perdidas nessa batalha. Há também uma cruz de 5 metros de altura em alvenaria, que substitui uma cruz de toras de madeira cravadas no lugar por padre jesuíta logo após a batalha. Do ponto de vista militar, tratou-se mais de um massacre do que uma batalha propriamente dita. Foi feita uma placa comemorativa à inscrição de Sepete Araju no livro dos Heróis da Pátria em 2009, né? Em pleno governo de Lula, e a placa foi descerrada por José Alencar Gomes da Silva. Bom, quanto ao espaço missioneiro, aqui eu vou passar rapidinho, mas é porque vocês têm várias disciplinas que devem explorar esse espaço, né, desses grandes povoados, né, a organização espacial das missões, a praça, a igreja, o colégio, né, as oficinas, o cemitério, hospitais, habitação, capela, horta, moinhos, né, olaria, curral, lavoura, né? Então, as reduções coloniais demonstram uma planificação que tem sempre atraído a atenção dos historiadores. Uma constelação de estabelecimentos satélites, como fazendas de gado, zona de exploração de erva mate, hortas e campos de atividade agrícola, fornos cerâmicos, currais, que envolve como uma coroa o povoado missioneiro. Este era a sede central que dirigia o entorno, dividido em diversas unidades de produção. Todas essas eram localizadas em uma unidade geográfica concentrada e equidistante a não mais de um dia de marcha do povoado. Então, aqui Laranjal, pessegueiros, pomar, horta, curral, né, estrebaria e assim por diante. Né? Aqui outra planta de redução de São Miguel de Arcanjo, um plano urbano aqui de a iconografia da missão São João Batista, né? Cada missão tinha uma atividade mestra, né? Ou ferro, né? E assim por diante. A arquitetura missioneira, a igreja, né? Como um lugar importante. Então, a estética dos jesuítas é fruto não do barroco, do maneirismo, e por isso temperada pela contenção das formas sugeridas pelo Concílio de Trento, mas não se recusava às esculturas e às cores, como nas origens beneditinas dos moteiros medievais. Então, analisa, tem toda a possibilidade de analisar a arte, como os arcos, né, os encaixes para vigas e ornamentos, a arte, a Nossa Senhora da Conceição, dos Sete Povos das Missões, que está no acervo do Museu Júlio de Castilho, que nota-se os traços indígenas da face e dos longos cabelos lisos, né, da Santa, abaixo, né, Nosso Senhor dos Passos do século XVIII, também do Museu Júlio de Castilho, assim como nós temos o Museu das Missões. Né? O jesuíta Antônio Ruiz de Montoya foi um dos primeiros estudiosos da língua guarani. Desse autor foram publicadas obras como O Tesouro da Língua Guarani, Catecismo da Língua Guarani, Arte e Vocabulário da Língua Guarani, né, que durante muitos anos foram utilizados por jesuítas e hispanofalantes para conhecer a língua, né, guarani. Né? E aqui você tem a distribuição em violeta, né, das falares tupis e das línguas tupi-guarani em rosa na atualidade, né, onde se fala, né, áreas de extensão prováveis do passado. E no vermelho ali, países em que se fala o idioma guarani. Veja, Brasil, em todos os lugares, e no Paraguai, onde constitui que o Guarani, né, é a língua oficial, né, no Paraguai, por isso que está em vermelho, quase roxo. Né. A língua viva, a variante regional do sul e oeste, denominada língua guarani, mantém-se viva e é falado por mais de 7 milhões de pessoas, né, notadamente no Paraguai, onde é a língua oficial, juntamente com o castelhano. Então, o Guarani, dessa forma, torna-se uma das únicas línguas indígenas americanas a obter um reconhecimento nacional e literário e a ser falado por um número significativo de não indígenas,
Além disso, a língua guarani é a língua cooficial da Bolívia, da província de Corrientes, na Argentina, da cidade de Itacuru, no Mato Grosso do Sul, e do Mercado Comum do Sul. Então, é uma língua viva, o índio guarani atual está aí. Então, a figura primária na maioria das lendas guaranis da criação é Yamandu, o deus trovão e realizador de toda a criação. Com a ajuda da deusa Lua Jaci, né, Tupã desceu à terra num lugar descrito como um monte na região de Araguá, Paraguai, e desse lugar criou tudo sobre a face da terra, incluindo o oceano, florestas e animais. Todas as estrelas foram colocadas no sol neste momento. Tupã então criou a humanidade, de acordo com a maioria dos mitos guaranis, foram naturalmente a primeira raça criada, como todas as outras civilizações nascidas dele, em uma cerimônia elaborada, formando estátuas de argila de homem e de mulher com a mistura de vários elementos da natureza. Depois de soprar a vida nas formas humanas, deixou-os com os espíritos do bem e do mal e partiu. Um espaço importante é o Tecuá, né? Que significa aldeia guarani, né? O significado completo da palavra, porém, não se reduz a lugar habitado pelo Guarani, literalmente significa o lugar do modo de ser Guarani, sendo essa categoria modo de ser, tecó, entendida como um conjunto de preceitos para a vida, em consonância com os regramentos cosmológicos herdados pelos antigos Guarani. Então, o Tecuá é um espaço de cultura e identidade guarani. São agricultores, semeiam sempre na montanha, significa nas partes elevadas, e para cada, pelo menos 3 anos, trocam de chácara. Então, aqui vocês têm a descrição pelo Meliá do que é o Tecó, né, que é o modo de ser guarani no Tecuá. O Opi, casa com funções cerimoniais, com cerca empalizada, né? O Marangatua é lugar de santidade, de campo e de dança ritual, onde vocês vão encontrar o maracá e a flauta ritual dos Pai Tavitã, né, que são os líderes, né, como este aqui, né, vivamos ao modo dos nossos passados. Né. Então, é um dirigente religioso, o Pai Taviterã. Aqui os Tecuá Guarani no Rio Grande do Sul, os diversos. Né? Aqui o Mebiá Guarani é uma reserva indígena nacional localizada entre a cidade de Riozinho e Maquiné. Né? É uma reserva de responsabilidade da FUNAI e da FUNASA, né? Que faz consultas de rotina a cada 15 dias na aldeia. Né? A Prefeitura dá assistência. Né? E aqui diversas situações. Né? Aqui tem é um batizado, a cerâmica, as casas, né, de acesso, o grupo. Aqui o Museu das Missões, onde um arqueólogo explica para uma índia guarani a função desse grande cambuci, né, para fermentação de bebidas. Em São Paulo, né, a busca da identidade guarani. E aqui, encerrando nossa aula, falar um pouco só sobre a prefeitura, os povos indígenas e Porto Alegre, ou melhor, Porto Alegre indígena. Aqui vocês estão vendo uma índia guarani vendendo os artesanatos, né, na feira em Porto Alegre, na Redenção, né. Aqui uma exposição que foi feita, né, Taipi, presença Mebiá-Guarani no sul-sudeste do Brasil. Né, foi feita uma exposição no Museu da URGS, né, e lançado o livro Os Guarani Mebiá por Verapoti e Danilo Cristides. Né, e foi feita uma exposição, né, no Museu da URGS, né, mostrando a sua presença. Então, em Porto Alegre, nós vamos ver que o Museu de Porto Alegre, Joaquim José Felizardo, né, registrou mais de 80 sítios na cidade de Porto Alegre e nas adjacências. Há uma listagem de 26 sítios para Porto Alegre, sendo que 18 estão devidamente catalogados no IFAM. Dos 26, 9 são pré-coloniais, 17 são históricos. Para a Viamão tem-se uma contagem de 27 sítios, com 15 registros, né, no IFAM. Desses 21 são pré-coloniais e 3 são históricos. Em Alvorada, se obtivemos um registro de um sítio pré-colonial.
A única datação que temos do sítio pré-colonial é na ilha, né, Chico Manuel, que apresenta uma data de 610, né, ou seja, 1200, 1390 da nossa era, para o povo guarani. Né? Nós temos aqui um texto, né, da Adriana Dias e do Sérgio Batista, seguindo o fluxo do tempo, trilhando o caminho das águas, na revista de arqueologia, onde ele resume um pouco, né, essa ocupação do Guarani em Porto Alegre. Né? E esse aqui tá errado o título, né? O Guarani do período pré-colonial, né? Na verdade, é, do período pré-colonial até o colonial. Então, a área onde encontra-se hoje o Tecuá Jataiti tem sido local de diferentes ocupações por grupos Proto-Guarani e Guarani desde tempos imemoriais, né? Tecuá Jataiti, Jataitã, em Guarani, significa botiazeiro, uma terra indígena guarani localizada no município de Viamão, fronteira com o município de Porto Alegre, e conhecida por aldeia do Cantagalo pelos não indígenas. Né? Corroborando com essa ideia, dezenas de contas e vestígios arqueológicos têm sido encontrados pelos guaranis e por cientistas há mais de uma década. Essa constante reocupação se deve tanto a fatores práticos quanto a indicadores cosmológicos. Cercado por uma cadeia de morros com diversas nascentes correndo por seu interior, o Tecuá Jataí oferece pontos de vigilância privilegiados a uma extensão de terras das margens da Lagoa dos Patos, Rio Guaíba e adjacentes. Contam xamãs, os caraís guaranis, que a região da Bacia da Guaíba e Lagoa dos Patos é um dos pontos mais antigos caraí que os caraí conseguiram atingir, o Aguijê, estado de imortalidade e perfeição em vida, tornando-se o seu lugar, a seu tempo, eles próprios divindades, capazes de alcançar o Ivi, Maraã e a terra sem males. Toda a área da bacia hidrográfica do Guaíba pode ser considerada um território ancestral guarani em diversos pontos, ainda que atualmente esparsos, são encontrados por grupos familiares das etnias Guarani e atualmente Caingangue. Em 1998 foi ratificado pelo FUNAI o reconhecimento como reserva indígena de Ti-Guarani do Cantagalo. Em 2005, essa reserva foi ampliada para 246 hectares, e aqui vocês têm dois vídeos no YouTube, um pouco sobre essa aldeia Guarani, Tecuá Jataí, destinada a receber a área dentro do território Guarani, destinada a receber visitantes, né, a estrada interna no território, e a prefeitura constituiu uma comissão de cidadania e direitos humanos e fez um texto interessante, está disponível na internet, aqui está o endereço, né? Coletivos Guaranis no Rio Grande do Sul, territorialidade, interetnicidade, sobreposições de direitos específicos, né? É bastante interessante, onde vocês podem reportar o mapa Guarani digital e, com isso, né, vocês podem consultar todas essas áreas, né, das aldeias e dos sítios arqueológicos. Assim como, né, tem várias atividades que visam valorizar essa cultura Guarani. Aqui tem uma sugestão de uma aula, né, apoio à aula para ensinar, projeto integrador, trançados indígenas, né, para atividades que podem ser feitas em sala de aula com crianças, né, valorizando essa arte artesanal Mebiá Guarani. A característica da pintura corporal Guarani, o artesanato Guarani, né, valorizar esses artesanatos em madeira, a astronomia tupi-guarani que rege a posição das aldeias, a Via Láctea abriga as principais constelações da astronomia tupi-guarani, que incluem manchas claras e escuras no desenho dessas formas. Os pajés dizem que tudo que existe no céu existe também na terra, que nada mais seria do que uma cópia imperfeita do céu. Assim, cada animal terrestre tem seu correspondente celeste em forma de constelação. As irmãs Gerapoti e Manuela moram na aldeia atrás das pedras, Atecuá e Itacupê, no idioma
Guarani. É o ponto mais alto da cidade de São Paulo, o Pico de Jaraguá, que as filhas do cacique Genividal observam as visões do céu que exibem aqui, seja por entre as árvores que resguardam o território indígena dos enormes prédios da cidade da América do Sul, da maior cidade da América do Sul, seja em composição com as fumaças que saem dos petinguás, que são os cachimbos, dos xerandós que rezam pela manhã, ou ainda entre as antenas de televisão e celular que avistam no horizonte. Quando estávamos fazendo os desenhos para a exposição, as crianças fizeram os desenhos aqui para a exposição, né? Passamos várias noites contando as estrelas, e cada estrela tinha uma história. Canta Ana Cariri, a arte educadora que realizou as oficinas de desenho com as artistas. As pescas, as colheitas e as rezas vêm também dessa leitura do céu que nos conecta a um modo de ser e viver guarani. Pontilhado no céu, os mortos que para lá subiram, que também pode descer à terra, vivificada nas sementes e grãos, como mostra o desenho 2 aqui. Então aqui tem São Paulo e o Morro de Araguá, e é o desenho, né, que as crianças fizeram. E aqui o último slide para encerrar, mas não menos importante, né, o desenho da ilustradora Anna Keller, né, onde ela mostra, a pedido nosso, né, do mesmo ângulo, né, Porto Alegre no século XVI, que era uma aldeia guarani, né, que é a Índia cozinhando, né, os açorianos chegando no século XVI, né, melhor, século XVI, no século XVII, né, no século XVIII, né, e aqui no século XIX. E o depósito dos sedimentos mostrando aqui essa história, né, dentro do mesmo ângulo. Né. Então, vocês têm aqui uma história de longa duração, né, desde o Guarani pré-colonial, o Guarani colonial e tudo que aconteceu na nossa cidade a partir disso. Obrigada pela atenção, né, e até a próxima.